Olá, meu amigo e amiga, está ficando muito pertinho. Sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, hoje para o encontro nesse momento em que o mundo anda repleto de interrogações e turbulências por todos os lados, que nós analisaremos no nosso encontro de hoje, mas num dia muito especial particularmente para o Portal do José. Isso porque, graças a cada um de vocês que compartilham os nossos vídeos, que se inscrevem aqui, que recomendam, que comentam, que dão seu joinha, fazem comentários aqui no nosso portal, você que vem para o nosso clube de membros, você que participa dos nossos chats sempre antes de entrarmos no ar, todos vocês é que são os responsáveis por a gente estar chegando a esse 1 milhão de amigos e amigas conectadas através do nosso portal. Gente, isso dá cada vez mais visibilidade, cada vez mais respeitabilidade no nosso espaço, nos debates públicos, nos debates políticos aqui no nosso país. Então essa marca é muito importante, eu vou comentar com vocês mais sobre o nosso portal, porque no domingo que vem, às 6 horas da tarde, às 18 horas, eu vou fazer uma live onde eu quero conversar com vocês, eu quero receber os comentários de vocês, e vou contar um pouco também a história do portal, e vamos analisar também os fatos, né, do final de semana. Então coloca aí na sua agenda, eu acho que vai ser um encontro muito legal, tá? Domingo, às 6 horas da tarde. Bom, e nos assuntos de hoje temos muitas coisas importantes para conversarmos, né? Se você está chegando agora, vem se somar também a esse quase 1 milhão de pessoas que estão aqui no nosso portal. Se inscreva aqui conosco, você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bom, vamos aos temas. Começando aqui por uma grata surpresa, né? Comunicação do presidente da República parece estar dando uma melhorada mesmo. Um vídeo muito curtinho aqui está circulando, está viralizando com um símbolo muito importante. Vamos ver a comparação. Olha, o que tem de gente já procurando esse boné, o Brasil dos brasileiros, isso, gente, tem uma coisa muito importante que transcende esse vídeo. É porque nós passamos nos últimos anos aqui no Brasil por essa esquizofrenia de vermos os mais antipatrióticos se utilizarem dos símbolos nacionais para atuarem justamente contra a pátria. Então, nesse momento que essa gente da extrema-direita fica cultuando um país estrangeiro, um presidente de uma outra nação, como sendo uma espécie de tutor aqui no nosso país, é muito importante que a gente aproveite esse momento para resgatar a brasilidade, resgatar a nossa soberania, o sentimento de nação, o sentimento de povo, porque essa gente aí da extrema-direita, eles simplesmente corromperam esses valores todos e se apropriaram de vários símbolos, de uma forma absolutamente desonesta, né? Então, quem sabe agora seja um mote para a gente reativar as bandeiras que os progressistas sempre defenderam aqui no nosso país. A soberania nacional, a igualdade de oportunidades para o povo brasileiro, a erradicação das injustiças sociais que acontecem aqui. Enfim, são muitas coisas importantes que estão por trás dessa nossa brasilidade, né? Então esse símbolo aí do presidente Lula hoje foi muito importante no meu ponto de vista, né? Oposição na Câmara prepara nova frente para reverter inelegibilidade de Bolsonaro. Entenda, gente, muita gente tem perguntado, né? Estão fazendo já projeto para tentar anistiar o Bolsonaro. Gente, olha, todos esses projetos que visem atingir a figura do Bolsonaro, que tenha essa especificidade, eles vão ser neutralizados pelo Supremo Tribunal Federal porque eles ferem o princípio da impessoalidade. E essa lei é tão infame, porque simplesmente esse projeto de lei, né, ele acaba com a lei da ficha limpa, porque a lei da ficha limpa já dá um prazo muito benevolente da figura ficar 8 anos inelegível. Ele quer reduzir nesse projeto aí para 2 anos. 2 anos, gente, tem eleição de 2 anos. Então, simplesmente ele acaba com a inelegibilidade, né? Isso dificilmente vai passar no Congresso, mas mesmo que passe no Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal vai derrubar do ponto de vista constitucional, do ponto de vista da análise jurídica. Então, é mais uma estratégia de desespero. A extrema-direita no mundo está passando por um desespero muito grande. Eles não têm soluções para as coisas que estão acontecendo. Então, eles sempre procuram o bode expiatório. O bode expiatório, aqui no Brasil, é o comunismo, porque não pode se falar em imigrante, porque o imigrante nunca foi uma coisa visível aqui no nosso país. E lá fora, o imigrante já ganha essa projeção toda, né? Passa a ser o inimigo público. Isso distrai a sociedade, estressa as sociedades, e quem está no topo da pirâmide do capitalismo, da concentração de recursos,
fica se divertindo com isso. Pergunta se o Elon Musk ele está perdendo dinheiro com essa história, o seu Zuckerberg, os grandes grupos econômicos, se eles estão perdendo dinheiro. A acumulação é permanente. Perguntem se o Trump está perdendo dinheiro com a radicalização. Sobretudo os que não têm escrúpulos, né? Porque essa gente da extrema-direita, eles misturam seus negócios particulares com a vida pública, sem a menor preocupação, com o maior descaramento. Ontem, na abertura do Congresso aqui do Supremo Tribunal Federal, na sessão, o ministro Barroso, ele falou ali na frente do senhor Paulo Gonet, de todas as pessoas que estavam assistindo, ele fez uma mensagem que relembrou o que aconteceu no Supremo Tribunal Federal no nosso país, né? Para que ninguém esqueça que isso ainda está na fila para ser processado, ser julgado, condenado e mandado para a cadeia essas criaturas todas, né? Vamos ver o que falou o Barroso. Aqui deste plenário, que foi invadido, queimado, inundado e depredado com imensa fúria antidemocrática, nós celebramos a vitória das instituições e a volta do país à normalidade plena, com idealismo e civilidade. Não há pensamento único no país, porque isso é coisa de ditaduras, mas as diferentes visões de mundo são tratadas com respeito e consideração. A democracia tem lugar para todos, liberais, progressistas, conservadores, só não tem lugar para quem não aceite jogar o jogo pelas regras da democracia. Recado. Então, quem não aceitou as regras, infringiu as normas, quem não aceita a democracia vai ter uma conta para pagar. E essa conta que vai ser paga pelo bolsonarismo, né? Bom, gente, só fazer aqui um comentário também, porque eu vou sempre interagindo aí com o que vocês escrevem aqui para o nosso portal. Aliás, o pessoal da direita que entra aqui e faz comentário, eles fazem xingamentos, eles acham que eu não leio os comentários, né? Então eu respondo aí que ninguém leia, né? Xingamentos dobrados, né? Eu vou na jugular mesmo, eu dou voadora, vou no mesmo nível e aí eles somem, né? É engraçado, eles dão uma sumida, porque na verdade são todos covardes, né? Eles acham que estão no anonimato, enfim. Raramente alguém se identifica fazendo alguma grosseria, mas toma uma lapada também, né? Isso é só para deixar aqui quem está chegando hoje para o nosso portal e não conhecia o nosso perfil, que eu sou educado, mas quando eu sou agredido, eu reajo também na mesma moeda, né? Bom, o Gustavo Lima apareceu na pesquisa eleitoral aí, né? Que eu achei já uma aberração ter colocado o Gustavo Lima. Mas é importante a gente salientar um fenômeno. Se ele é planilhado numa pesquisa eleitoral e ele alcança num segundo turno hipotético, sem ter feito absolutamente nada, 35% contra 44% do presidente Lula, então isso mostra que existe uma parcela da sociedade que está disposta a votar num aventureiro. Isso mostra uma parcela da sociedade bastante desalentada, bastante descrente. Então isso precisa ser compreendido, precisa ser enfrentado. O governo Lula, a área de comunicação, os debates políticos aqui no nosso país têm que vir para o enfrentamento todos os dias no debate político, se exporem às críticas, até para fazerem correções de rumo, porque, como nós sabemos, o governante muitas vezes vive um mundo paralelo, né? Ele vive numa bolha, embora o presidente tenha vindo de bases sociais aqui no nosso país, de camadas mais pobres, né, do nosso país, ter chegado até a presidência da República, a realidade hoje é completamente diferente da realidade que ele vivenciou no passado. Isso faz com que esse combate se faça através de todas as ferramentas possíveis. Por exemplo, eu recebi esse vídeo aqui dessa criatura aqui, um empresário de Cascavel, que se apresenta como empresário, né, que está pregando, ele divulgou um áudio, pregando o extermínio, né, o fuzilamento de petista. E eu tomei providências em relação a isso. Vamos ver o que aconteceu aqui. Opa, boa noite, Santos, demais que possam ouvir esse áudio. Eugênio Stachil, aqui de Cascavel. Então, Santos, sobre o petismo. Eu tenho uma opinião formada. E não é radical, é razoável e verdadeira, bem como justa. Se você tiver coragem de colocar esse áudio no grupo, eu tenho coragem de falar. E eu vou falar, e você tem a coragem ou não de colocar no grupo. E eu sei que você tem muita coragem, Santos. O petista é um câncer que corrói, que mata. Desde o quadrilheiro maior lá de Brasília até o eleitor aqui da periferia de Cascavel. E eu digo uma coisa pra você, Santos. Só tem um remédio. Emparedamento e fuzilamento sumário. Você de defesa. E não me chame de radical, e não me chame de grupo de ódio, e que não sei o quê, porque eu sou verdadeiro. Você sabe muito bem disso. Eu sei muito bem do que a esquerda pode produzir em qualquer país do mundo que se estabeleça. Inclusive o que já estão produzindo aqui no Brasil. Que vai além da miséria da população. Vai
para uma ditadura do judiciário, para um acovardamento e uma corrupção desenfreada do Congresso Nacional, dos... Então o cara acha que as crenças dele justificam o extermínio de pessoas, né? Então, como chegou até meu conhecimento, eu fiz uma representação no Ministério Público do Paraná, que já recebeu, e para que o Ministério Público cuide dessa criatura, né? Nada pessoal contra ele, mas é mais uma dessas criaturas que vem para as redes fazer esse tipo de apologia a crime, e depois acontece alguma coisa, e aí fica todo mundo com esse ar de inútil paisagem, né? Então, agora o Ministério Público do Estado do Paraná está ciente que existe uma criatura que está pregando esse tipo de coisa. Então, se acontece alguma catástrofe, acontece um homicídio, acontece algum crime como desdobramento desse tipo de doença, então o Ministério Público passa a ser sócio do crime também. Então, tá ali, vamos ver o que o Ministério Público do Estado do Paraná vai fazer diante desse tipo de situação, né? Mais uma vez, como eu dei aula a minha vida inteira, gente, cobrando que meus alunos sempre exercessem a cidadania, quando chega uma coisa dessa até o nosso portal aqui, eu tenho que ser honesto com as coisas que eu sempre disse, né? Por isso que eu faço representações contra essas criaturas aí. E agora vamos chegar aqui ao momento dantesco do desespero dessas criaturas. Esse ser aqui, eu não sei o que ele se acha da vida. Ele se acha norte-americano, ele se acha norte-americano raiz. E passou a ser uma espécie de bajulador mor dos Estados Unidos, de Donald Trump, de uma forma absolutamente ridícula. E sem ter a noção de como ele seria tratado nos Estados Unidos se ele tentasse a vida por lá, né? Coisa que ele não faria, né? E tem se ufanado como se fosse o presidente do país dele, oprimindo, usando uma metodologia de gangster para conseguir conquistas para os Estados Unidos. Então ele publica coisas como essa aqui. Vamos ver se pega aqui. O primeiro presidente a passar um vexame, uma vergonha internacional, primeiro escrevendo um textão com bravatas absurdas, dizendo que enfrentaria Donald Trump, para alguns minutos depois colocar o rabinho entre as pernas e aceitar exatamente as condições dos Estados Unidos, foi o ditadorzinho da Colômbia, o socialista... Todo feliz, né? Todo feliz. Comunista, né? Gustavo Petro. Fez um textão, xingou, mas logo depois estava, não, a gente aceita tudo que o Donald Trump falar. Depois foi a questão do presidente do Panamá, quando o Donald Trump disse que o Panamá estava favorecendo a China. O presidente disse que não é absurdo, o Panamá é deles, o canal do Panamá, eles dão... Aí ele vai falando, né? Fala da presidente do México também, o cara vai assim, o vídeo mais recente dele é assim. Cadê? Fala. E ela postou. Cara, a sequência de líderes internacionais, de presidentes, primeiros ministros, que estão assim, tremendo de medo e arregando 100% pro Donald Trump, é recorde no mundo. Agora, gente, me desculpe aqui, tá? O palhaço só pode ser um palhaço, né? Ele não tem noção do que Trump faz. Vamos pegar essa matéria aqui na Rede Bandeirantes. O ex-presidente americano também disse que as pessoas que entram ilegalmente nos Estados Unidos estão envenenando o sangue americano. A ideia de excluir grupos indesejáveis da sociedade, conhecida como eugenia, era defendida pela Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Tá bom pro indivíduo? Não tá não, né? Mas ele se acha branco raiz, né, norte-americano. Vamos ver o que depoimento está circulando pela internet de um brasileiro que foi lá ver documento nos Estados Unidos. Olha o que aconteceu com ele. Saí da corte aqui para fazer uns documentos, aí eles pediram a minha cor, né, minha cor, minha etnia, enfim, né. Aí eu falei, uai, não, você não é branco. Eles falaram, você não é branco. Eu falei, ué, como assim? Claro que eu sou, olha aqui. Você sabe o que ele me disse? O cara me disse, ele falou, você é latino, você não é branco. Descobri que aqui nos Estados Unidos eles separam quem é latino e os brancos. Agora vocês vejam só a cor do rapaz e os americanos, eles tratam assim mesmo, os norte-americanos, né? Tem esse depoimento dessa moça aqui, ó, que eu achei também muito interessante, ela que está vivendo lá. Vejam só isso aqui. E eu sofro preconceito diário. Quando eu falo diário, assim, eu trabalho num banco. Olha só a cara da menina, o tipo físico dela, e ela dizendo que mesmo assim ela sofre preconceito nos Estados Unidos. E eu trabalho no telefone, no banco. E eu atendo uma média de 80 a 100 ligações por dia. E eu vou dizer pra você que às vezes, no mínimo, 2 clientes por dia me perguntam, você tá nos Estados Unidos? Eu falo, estou. Eu cheguei lá falando em outro país por causa do seu sotaque. Normal, até aí não, né, a pessoa entende. Eu já tive cliente falando, eu não tô entendendo o seu inglês. Aí eu falo devagar.
Então, aqui o depoimento de vários brasileiros, vocês vão pegar no mundo inteiro esse tipo de situação. Agora, só na cabeça desses alucinados é que eles acham que as coisas dizem respeito a ele que está aqui. Ele não se enxerga, né, como um cidadão que não seja esse cidadão norte-americano, né? Então, gente, eu vou ficando por aqui, mais tarde a gente volta. Enfim, fica essa interrogação, né? Por que tem tanta gente fazendo esses cursos para cretinice? Porque é o que acontece quando essas pessoas são seguidas, né? Fico por aqui, um grande abraço, mais tarde a gente volta. Tchau!